Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E o Adão Negro é um dos vilões anti-heróis mais famosos da DC. Muita gente tá conhecendo agora o personagem por causa do filme que tá vindo aí com The Rock, mas nem todo mundo conhece então as grandes histórias desse personagem. O Adão Negro tem sagas incríveis, violentas e que envolve vários outros heróis do universo da DC, principalmente a Sociedade da Justiça. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma trilogia de sagas aí do Adão Negro, que são consideradas aí as melhores histórias do vilão, ou herói, ou anti-herói. Então a gente vai ver essas sagas completinhas, tudo isso no vídeo de hoje, depois da abertura. E galera, você já sabe, né? Já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Te agradece todo mundo que deixa aí seu comentário, dá o likezinho, sempre ajuda a gente aqui. Muito obrigado. Dito isso, as três sagas que a gente vai trazer aqui completinha se chamam Reino Sombrio, Terceira Guerra Mundial e Adão Negro, Era das Trevas. E a primeira saga que a gente vai começar a falar então, que é do Reino Sombrio, ela foi lançada em 2004. E ela mostra o Adão Negro montando uma equipe para si só, que são de outros heróis que estavam na Sociedade da Justiça, e juntos eles vão depor então o governo ditatorial atual de Kahndaq, que é o país do Adão Negro. Essa primeira história inicia com o ataque da nova equipe do Adão Negro. Os membros de sua equipe chegam matando geral, inclusive o próprio Adão Negro. Eles são o Brainwave, a Nemesis, o Eclipso, o Northwind e o Esmaga-Átomos. Esse ataque é para instigar o medo no regime militar que comanda Kahndaq. E o Adão fala que em seguida irão para a capital do país, Shiruta, que coincidentemente é o nome da sua antiga esposa. Ele lembra como sua família foi morta, enquanto ele estava longe, em outra missão, mas agora ele quer banir todo o mal do seu país. O Esmaga-Átomo, que é um grande amigo do Adão Negro aqui no contexto dessa história, ele fala que ao fazer essa guerra aqui dentro do país de Kahndaq, eles vão atrair a atenção do mundo inteiro, inclusive dos heróis. Tem uma cena impactante do Adão Negro mostrando vários reféns que estavam presos naquele complexo que eles destruíram. Logo em seguida, essa equipe do Adão chega no palácio do manda-chuva do país e já pega ele pelo pescoço. O Adão Negro fala que o mundo pode ter dado as costas para Kahndaq, mas ele não. Então, ele joga o chefão no chão e pede para o Esmaga-Átomo matar ele. Em mais uma cena marcante, o Esmaga lembra das vítimas e grita que esse ditador não vai mais matar ninguém e pisa com tudo nele. Assim, o Adão Negro declara que Kahndaq pertence à sua equipe. E esse grande acontecimento, claro, ganha os noticiários do mundo. E em meio a isso, é para estar acontecendo ali um aniversário do Carter Hall, o Gavião Negro, que é um dos membros honoráveis ali da Sociedade da Justiça. E eu falei que é para estar acontecendo porque o Gavião Negro tá atrasado para sua própria festa. E quando ele chega a essa festa, ele informa seus companheiros que eles têm preocupações maiores. Kahndaq teve um golpe e Adão Negro e sua equipe agora comandam essa nação. Então, o Gavião Negro insiste que, devido às circunstâncias atuais, ele assumirá a presidência da Sociedade da Justiça. Em Kahndaq, o Adão Negro anuncia para a população do seu país que libertou eles e fala para seus companheiros que isso é se sentir como um herói de verdade. A sociedade, enquanto isso, discute a melhor forma de proceder. Há um debate entre quem irá assumir a presidência da equipe, o Senhor Incrível ou o Gavião Negro. No fim, o Senhor Incrível renuncia, mas fica um clima ainda de insegurança sobre como eles devem lidar com a real situação em Kahndaq. O Esmaga-Átomo, naquela noite, ele tá começando a ouvir vozes na sua cabeça. Isso porque ele tá com peso na consciência se ele não sabe se ele agiu realmente como um herói ou não, já que ele matou aquele general de uma forma grotesca. O Adão Negro visita o túmulo de sua família e enterra um escaravelho em homenagem a eles. O Brainwave, que tem poderes telepáticos, lê um pouco a mente do Adão Negro e isso enfurece. O Brainwave diz que entendeu e avisa que eles estão chegando. E por eles, ele quer dizer a Sociedade da Justiça. A bordo do jato do Gavião, o debate da equipe continua se o Adão Negro e seus aliados estão certos ou não. Falando em debate, o Nabu, a entidade do seu destino, conversa com Hector, que é o usuário atual, sobre a ética do Adão Negro em Kahndaq. O Nabu acha que o Adão está certo em querer proteger o seu povo, mas o Hector discorda dos seus meios
que ele mata pessoas para atingir os seus objetivos. Esse papo todo mágico aí do Senhor Destino dentro da cabeça dele acaba, porque a nave da equipe ali da Sociedade da Justiça começa a ser atingida. Uma vez que eles entram no espaço aéreo de Kahndaq, a nave é destruída pelas forças do Adão Negro, e vários membros da sociedade são atacados em pleno ar por esses gaviões letais do herói Northwind. Depois, o Esmaga-Átomos sequestra o Senhor Incrível e o Doutor Meia-Noite, explicando que ele e os aliados do Adão Negro são os verdadeiros heróis ali em Kahndaq. Tem até o coitado aqui do Homem-Hora sendo perseguido pela população armada, e eles estão vendo ele como um vilão. Os heróis que estão no ar lutam contra aqueles gaviões do Northwind. E reparam que eles estão lutando a sério mesmo, para matar. E que esse herói não agia desse jeito, só até quando ele começou então a virar aliado do Adão Negro. Com o poder unido do Senhor Destino e também do Lanterna Verde, os membros da sociedade conseguem então se livrar desses gaviões. E aí eles dão de cara com vários daqueles militares que eram do antigo regime de Kahndaq, e aí eles veem o nível da violência e da guerra que tá rolando dentro do país. Os heróis ficam chocados e dão de cara com seus ex-membros de equipe. Voltando pro Esmaga-Átomo, o Adão Negro encontra com o Senhor Incrível. Ele já começa perguntando por que o Adão tomou um país inteiro à força, mas este joga na cara do herói que o mundo via Kahndaq sofrer e não fazia nada, e ainda diz que não sente pena pelas pessoas que ele matou, já que elas eram aliadas desse regime terrível. Por fim, o Adão Negro pede para o Esmaga-Átomos deixar os dois heróis serem julgados pela própria população, que tá nas ruas e já começam a bater nos heróis da Sociedade da Justiça. Isso porque, nesse momento, a população de Kahndaq tá adorando, tá louvando o Adão Negro e os seus aliados, já que eles passaram muito tempo sob aquele regime lá terrível. Então, claro, qualquer outro herói estrangeiro que tente vir aqui mudar as coisas, os caras não vão gostar. Já o restante ali da Sociedade da Justiça tá lutando com seus ex-aliados, o Eclipse, a Nemesis e o Northwind. É uma brigaria geral, e no meio disso, o Nabu toma controle do Hector e se volta contra sua própria equipe. Mas o destaque mesmo fica pro Adão Negro chegando para confrontar o Shazam. Eles trocam alguns golpes, contudo, o Adão tinha um plano. Ele usa os controles mentais do Brainwave para fazer o Billy gritar Shazam. E o garoto faz isso e volta para sua forma humana. Assim, o Adão Negro só dá um tapa nele e o deixa desacordado. A luta entre a equipe do Adão Negro e da Sociedade da Justiça só aumenta de escala. O Gavião Negro arranca as asas do Northwind. O Hector consegue arrancar o controle do seu corpo do Nabu, e Rex Tyler, o antigo Homem-Hora, aparece para assumir o lugar do seu filho que estava mortalmente ferido. E um daqueles aliados então do Adão Negro, o Eclipso, ele começa a perder o controle dos seus poderes no meio da luta. Ele acaba matando a sua aliada, Nemesis, e vendo o que fez, ele depois tira sua vida em seguida. Vários Kahndaqs formam uma multidão para matar alguns dos membros da Sociedade da Justiça. O Adão Negro tem o Billy Batson amarrado e amordaçado para não conseguir usar mais seus poderes. O Esmaga-Átomo, que tá com a Stargirl, descobre que o Átomo também tá ali. E ele tá numa missão paralela, para ver se o Brainwave está controlando todos via seus poderes mentais. E depois, ele descobre a raiz de sua mudança de personalidade e poderes mentais amplificados desse herói. Quem tá dentro do cérebro dele é o vilão Senhor Cérebro, pois o Adão Negro se aliou com aquele outro vilão clássico do Shazam, que é essa larva alienígena. E pelo visto só o Adão Negro então sabia que esse vilão tava dentro então do cérebro do Brainwave, controlando a telepatia de todo mundo. Junto com a Stargirl, o Esmaga-Átomo, que tá repensando as suas ações na sua nova equipe, ajuda ela a resgatar o Billy, que logo já se transforma em Shazam. E dentro da cabeça do Brainwave, o Átomo acerta disparos no Senhor Cérebro, o que deixa o Brainwave meio que convulsionando no chão. E aí, gente, o Adão Negro chama para a trocação todos, eu repito, todos os heróis da Sociedade da Justiça. E ele vai derrotando cada um deles, enquanto vai falando sobre cada membro que ele até gostava de fazer parte dessa equipe, mas que isso agora é guerra. Até que resta um último combatente da Sociedade da Justiça, que é o Gavião Negro. Ele começa a mostrar para o Adão Negro toda a destruição, o resultado dessa luta dele com a Sociedade da Justiça no seu próprio país. E, inclusive, ele mostra que aquela tumba da família do Adão Negro que apareceu antes, ela ficou toda destruída no meio da luta, mas o Adão Negro não viu isso. Enquanto o Adão está distraído, o Senhor Destino traz para a luta a Maga Fúria, que se junta à luta. Isso dá tempo para o Lanterna Verde energizar a
massa do Gavião Negro, que finalmente derrota o Adão Negro até sua submissão. Em seguida, o Esmaga-Átomo, o Shazam e a Stargirl aparecem em cena para oferecer uma trégua. Kahndaq permanecerá uma zona proibida, onde o Adão Negro pode governar a nação em paz. Eles sabem que ele só quer o melhor para o seu povo. Enquanto essa paz for mantida, ele não terá nenhuma ambição violenta. Os dois lados concordam, no momento em que o grupo de Kahndaq chega para proteger o seu líder. E a Sociedade da Justiça vê isso como uma prova e sai dali. Uma semana depois, Brainwave é entregue aos cuidados da sua mãe, e o Gavião Negro deixa a Sociedade por suas falhas na liderança dessas batalhas. Enquanto isso, o Adão Negro é saudado dentro de Kahndaq, e por hora, ele deixa claro que vai se contentar em governar o país. Já o Esmaga-Átomo abandona os seus aliados e vai embora sozinho. E aqui acaba então a primeira saga aí dessa trilogia que a gente separou para vocês. E assim a gente parte agora para a segunda, chamada Terceira Guerra Mundial. E ela foi lançada então em 2007. E aqui, galera, o Adão Negro solta aí toda a sua fúria contra os heróis e todo o universo da DC. Isso porque uma tragédia acontece com ele. Antes dessa saga, o Adão Negro tinha criado uma espécie de família Shazam sua, com a sua nova esposa, Adriana, virando a heroína Isis, e o irmão dela, Amon, virando Osiris. Só que depois eles são mortos por um plano da Intergang, e em seu último suspiro, a Adriana pede ao Adão Negro para vingar a morte deles. Então, o Adão Negro começa eliminando quase toda a população da nação vizinha, Biayla, porque eles abrigaram os cientistas que ajudaram o plano da Intergang. Após isso, o Adão Negro, já total descontrolado, promete se vingar de todo o planeta pela perda de sua família. E no começo dessa saga é mostrado que 5 semanas antes dos principais eventos que a gente vai acompanhar aqui, o Caçador de Marte ele tentou lutar telepaticamente com o Adão Negro, logo após ele fazer aquele massacre total no país vizinho. O Marciano, primeiro se disfarçando de uma jovem, tenta o surpreender, mas quando ele assume sua forma e tenta controlar o Adão mentalmente, o vilão usa os trovões de sua transformação para enfraquecer o alien, e depois o agarra, deixando ler a sua mente. O Marciano é dominado pelas memórias do vilão mais sombria, com os rostos de todos que ele matou. Isso faz o caçador fugir para o espaço, de onde ele começa a observar os feitos do Adão Negro, tentando se recuperar do que viu e também narrando o que acontece durante essa saga. Depois do massacre que ele fez nesse país, então vizinho de Kahndaq, o Adão Negro inicia essa Terceira Guerra Mundial, onde o mundo inteiro fica observando as ações do vilão e uma penca de heróis tenta pará-lo. Um dos primeiros a aparecer é o Father Time e a sua gangue. E sem pestanejar, o Adão Negro elimina todos e rasga aqui o rosto do coitado do Father Time. O Adão Negro começa então a agitar todo o planeta, matando muitos cidadãos inocentes, deixando destruição para trás. Por exemplo, o vilão danifica as grandes pirâmides no Egito e causa altos danos na Austrália também. Isso tudo sendo acompanhado pela mente do Caçador de Marte. Acontece o retorno da Supergirl que estava sumida nos quadrinhos. Ela retorna do século 31, que era algo que estava rolando então no meio dos quadrinhos dessa época. Ela está instável com a viagem no tempo e passa pelo corpo do Marciano. A forma da heroína se estabiliza quando ela mergulha e aterriza na Terra. Em seguida, o Caçador, numa espécie de meditação, se conecta com várias mentes no mundo e vê que todos os heróis estão se voltando contra o Adão Negro. Acompanhamos uma batalha do vilão contra a Patrulha do Destino e o Gladiador Dourado. Ele inclusive arranca a cabeça aqui do Probe Cliff, o Homem-Robô. Na Austrália, a Dona Troy fica chocada com a destruição que o Adão Negro causou e contata os Titãs. Em outro ponto no mundo, em San Diego, o Aquaman realiza uma magia antiga para livrar a cidade que estava ficando subaquática. O oceano tinha mudado de configuração por causa dos desastres causados pelo Adão Negro. E o Marciano, em sua forma criança, vai até a Itália, onde o Adão tinha lutado com a Patrulha, e vê o resultado da luta. A Sociedade da Justiça aparece por lá e ajuda a população a se recuperar. O Marciano começa a procurar pela mente do Adão Negro e vê que agora ele está lutando com os Titãs. Mas o Caçador de Marte diz que o que ele só consegue ver é um deus lutando contra crianças e que essa batalha aí não vai acabar bem. O Adão está encarando quase toda a equipe dos Titãs. Ele quase mata o Mago Zatara. A Ravena grita pro Mutano, que é o líder da equipe aqui, que eles precisam sair dali. Para ajudar nisso, o Frank tenta dar esse abraço de urso no Adão Negro, mas ele foi muito ingênuo. Em resposta, o Adão Negro arranca os 2 braços do coitado. Ele sai voando, gritando que não quer mais machucar
machucar eles por serem muito jovens. Mas Mutano não desiste e decide seguir com a equipe na cola do vilão. Depois, o Caçador de Marte, de novo, vai até onde aconteceu a luta e lamenta o tanto de destruição e morte que tá rolando. Mas como eu disse antes, né, a equipe então dos Jovens Titãs continua indo atrás do Adão Negro e novamente tem mais uma luta e não acaba bem. O vilão agora diz que não vai se segurar e até consegue fugir da magia da Ravena. Ele grita que sua amada Osíris fazia parte dos Titãs e que eles falharam em protegê-la. Enquanto ele estava gritando, a Terra arremessa várias rochas no Adão Negro, mas se mostra inútil. E num golpe certeiro, ele atravessa a Terra, a matando dessa forma grotesca. O Adão sai dali, enquanto a Ravena avisa pro Mutano que eles não têm mais chances e que é melhor eles tentarem proteger os membros da equipe que restam. O Caçador de Marte tem então uma epifania e uma explosão de raiva quando ele vai para o seu antigo distrito policial como John Jones, vendo então ali que tudo foi destruído, incluindo a morte de amigos que ele conhecia. Dessa forma então o Caçador de Marte sai voando dali, prometendo que então essa guerra vai acabar. Mas aí a história corta para finalmente o Adão Negro sendo encarado por essa grande reunião de heróis na China. A princípio, os heróis reunidos não conseguem fazer muita coisa, pois a China prometeu disparar seus mísseis nucleares se o Adão Negro cruzar a fronteira do país. Finalmente, a Sociedade da Justiça e outros super-heróis também se juntam à batalha. O próprio Caçador de Marte aparece e participa ativamente na luta. E no seu elo mental, ele sente que o Adão Negro não tá mais se preservando. Ele tá atacando para matar todos os heróis. E ao ver isso e todos os heróis em perigo, o Marciano chega atacando com tudo o Adão Negro. O Adão conversa com John e que eles são parecidos, tiveram suas tragédias e não são como os outros humanos. E que no fim, assim como ele, o Marciano também será perseguido no futuro, pois os humanos temem os seus poderes. Mas então, numa espécie de ataque final, alguns membros da Sociedade da Justiça eles conseguem ali impedir agarrar o Adão Negro e dá tempo pro Caçador de Marte fazer mais uma vez um link mental para tentar então apagar o vilão. O Marciano enche a mente do Adão Negro com imagens da destruição de Marte e de todas as mortes que ele causou durante a Terceira Guerra Mundial. Isso dá tempo de sobra e deixa o vilão vulnerável para um ataque final do Shazam e com seu raio, transformando então o Adão Negro de volta a Teth Adam. O vilão perde também a sua palavra mágica para se transformar. No entanto, o relâmpago o arranca das mãos dos heróis que o estavam segurando, e o destino do Adão Negro fica em aberto. Os heróis perderam o vilão de vista, e esse arco se encerra com o Caçador de Marte conseguindo então romper o seu link mental com o Adão Negro e deter essa guerra mundial do vilão. Essa então foi a segunda grande saga do Adão Negro. Eu acho que aqui foi onde a gente teve o Adão Negro então na sua forma mais brutal aí, não se importando com nenhuma vida. E como essa saga então fez bastante sucesso, no mesmo ano foi lançada uma saga então que continua os eventos da Terceira Guerra Mundial. Ela se chama Era das Trevas e é uma sequência então direta da saga anterior. Em uma sala escondida na fronteira de Kahndaq, o Adão Negro está sentado amarrado a uma cadeira. Fica sugerido na conversa que ele tem vários seguidores e um deles aqui tá batendo impiedosamente no rosto do Adão para que ele fique irreconhecível. E ele faz isso mesmo, e o Adão Negro fica todo mudado na cara. Ele agora tá pronto para andar pelas ruas de Kahndaq completamente reconhecível. Nos céus da Grécia, a Sociedade da Justiça voa em direção a Bialya. Eles se comprometeram a encontrar o Adão Negro. O Lanterna Verde voa à frente deles e mantém contato por rádio. Andando pela cidade, a equipe encontra um grupo de aldeões torturando um homem, que eles acreditam ser o Adão Negro. O Esmaga-Átomo os impede, e o Senhor Incrível executa uma varredura nesses corpos e vê que nenhum deles é do vilão de verdade. E então, ali na fronteira de Kahndaq, o Adão Negro, que agora está irreconhecível, ele está tentando entrar no país como um civil qualquer. Lembrando que agora o país ele vive isolado, em decorrência lá do final daquela primeira saga que a gente viu do Reino Sombrio. Ele dá aos guardas do posto de controle o nome de Hassan Bari, e diz que o Adão Negro é responsável pela morte da sua família e o estado do seu rosto também. Os guardas acreditam em sua história e permitem que ele volte para Kahndaq. Alguns dias depois, o Adão e os seus seguidores invadem o túmulo de Isis e Osíris, a família do Adão Negro. Eles matam os guardas e exumam os restos mortais da Isis. Um alarme soa e os homens entram em combate com soldados armados. Durante a carnificina, o Adão Negro escapa, mas ele deixa cair um dos dedos da Isis. E no dia seguinte, a sociedade
chega para investigar essa cena do crime. O Esmaga-Átomo descobre o dedo da Isis nos escombros e o guarda para si, ainda não contando essa descoberta para seus aliados. E aí a gente vê a história avançar para semanas depois, com o Adão Negro então nos Himalaias, que ele tá à procura de algo lá. Depois de andar bastante e passar por algumas passagens bem perigosas, o Adão Negro finalmente chega ao seu destino, o Poço de Lázaro. Ele despeja os restos de sua amada Isis no poço, e momentos depois ela se levanta do poço e, para nossa surpresa, ela está inteira, viva e inconsciente. O Adão Negro finalmente está reunido com a sua esposa. No entanto, há algo errado. O Poço de Lázaro não a restaurou a sua saúde total. Diante de seus olhos, a Isis vai se decompondo e é bem numa pegada de terror. A sua pele e tecidos vão murchando e decaindo. Isso porque o seu corpo não estava completo. E o Adão Negro promete que não irá falhar de novo com ela, e ele a mata para que ela não sofra mais. Essa ressurreição foi bem bizarra, e o mais dramático ainda tem que ver o Adão Negro matando ela logo depois de ter ressuscitado sua amada. Enquanto isso, a Sociedade da Justiça ela tá fazendo tipo um experimento científico com os raios do Shazam, que aqui nessa continuidade agora é o Freddy. Eles estão querendo estudar mais sobre esse relâmpago mágico aí que toda hora surge quando ele se transforma em Shazam. E da mesma forma com o Adão Negro. O Freddy tá no meio de um deserto, enquanto a sociedade monitora o estudo da sua sede em Nova York. O Freddy fala a palavra mágica Shazam e o Senhor Incrível tenta rastrear o caminho do relâmpago. Ele decide que gostaria de tentar outro teste, para ver se os polos magnéticos desempenham papel no curso do raio, e pede para ele viajar até o Ático. De volta ao Himalaia, o Adão Negro coloca os restos mortais da Isis em sua mochila, e quando sai da caverna, um Yeti aparece e o ataca, forçando o Adão a largar a sua mochila. E usando uma faca, o Adão Negro fera o Yeti e, veja só, ele agarra os seus intestinos e usa ele para descer de rapel a encosta da montanha, para recuperar os ossos da Isis. Caraca, aí tem uma cena de quadrinhos que conseguimos surpreender. Que vocês vão ver mais pra frente na história aí, esse Yeti é completamente aleatório e foi só mesmo pra fazer uma cena, sei lá, massa velho do Adão Negro descendo lá com os intestinos desse monstro bizarro. Depois disso, na Batcaverna, o Batman e Superman monitoram atividades estranhas que estão acontecendo na embaixada de Kandar. O Batman vê nas câmeras de vigilância que um provável atentado vai acontecer. O Superman voa até lá para interceptar. Ele pega o sujeito e rapidamente o leva até a Batcaverna. Isso para o Batman interrogá-lo, pois o morcegão suspeita que esse atirador possa fazer parte de algo maior. O tempo passa e o Adão Negro volta então para os Estados Unidos. Ele vai para Salem e usa um fragmento da Rocha da Eternidade para a Torre do Destino. Entrando na torre, ele chama pelo Senhor Destino, mas o único ser vivo que ele encontra ali é um tal de Félix Fausto. Esse Fausto está preso na torre com um círculo de ligação usado para aprisionar ele e o demônio Neron. O Neron, no entanto, já encontrou uma maneira de escapar do círculo. O Adão Negro ameaça o Fausto com uma espada e pergunta onde que está o amuleto de sua amada Isis. O amuleto é o único item que pode restaurar ela a sua saúde total. O Fausto não tem o amuleto, mas o feiticeiro diz ao Adão que ele pode usar a sua magia para restaurar os seus poderes. Ele encontra uma maneira de neutralizar o feitiço que Billy Batson criou, que impede o Adão de usar a palavra mágica Shazam. Agora o poder dele está ligado à energia mística residual emitida pelo corpo da Isis. O Félix avisa que emprestar o poder de Isis fará com que seu corpo se degrade ainda mais. É então que ele fala o nome de sua esposa e seu traje e poderes são restaurados. Diante do Fausto, ele diz: e assim começa. E após ganhar os seus poderes de volta, o Adão exige saber mais sobre o estado atual do amuleto da Isis, que então é necessário para restaurar ele. O Fausto revela que Mary Marvel e o Shazam Jr. quebraram o amuleto de Isis em vários pedaços e os espalharam pelo mundo. No entanto, de novo, o Fausto avisa para o Adão Negro usar os seus poderes apenas quando absolutamente necessário, para que ele não drene todo o poder restante da Isis e torne a sua ressurreição impossível. E o feiticeiro lembra que o Adão deve voltar ali para libertar o da torre, senão ele vai destruir os ossos da Isis. Usando um sinal mágico localizador gravado em sua mão pelo Fausto, o Adão sai pelo mundo caçando os pedaços do amuleto da Isis. Ao mesmo tempo, é mostrado que a Talia al Ghul recebeu então um aviso de que um dos poços de Lázaro foi usado. E por enquanto ela pede só para se manter atualizada. Mas mais pra frente, e isso é importante, porque vão ter uns mercenários ali que alguns deles vão ser bancados pela Talia. Na primeira parada do Adão Negro, ele é levado até um museu,
Quando ele encontra um dos pedaços, o Teth é surpreendido pelo Gavião Negro. Ele revela que tem um dos pedaços dados pela Mary Marvel para vigiar os demais. O Gavião pensa que está em vantagem, por achar que o Adão Negro não pode mais se transformar. Contudo, ele errou rude. O Teth Adam se transforma e uma brigaria intensa começa. A luta chega até os céus e ali, o Adão Negro arranca uma das asas do Gavião, o derrotando, mas ainda o deixa vivo. Assim, o Adão se revelou para toda a Liga e uma reunião acontece depois. Além da volta do vilão, o Superman e o Batman contam que uma equipe contratada de vigilantes armados, secretamente financiado pelos Estados Unidos e várias outras nações, também está caçando o Adão Negro, e desenvolveu uma bala chamada Eternity, fabricada a partir de fragmentos da Rocha da Eternidade, e que pode penetrar na pele do Adão Negro e machucá-lo. Lembrando que tem todos esses países aí muito bravos com o Adão Negro, e até com razão, por causa lá dos eventos da Terceira Guerra Mundial, onde o Adão Negro promoveu destruição em, sei lá, quase todos os países do mundo. E esses mercenários não perdem tempo, e conseguem localizar e já atirar contra o Adão Negro, que está na sua forma vulnerável. Quase vulnerável, porque ele sobrevive. Mas parcialmente, até porque ele depois invade uma clínica e pede para ser curado. Isso que quando vemos o Adão Negro em sua forma humana, e ele tá bem ferido. Ele é até salvo, mas os médicos que fizeram isso demonstram todo o seu descontentamento com o Adão Negro e o que ele vem fazendo nos últimos anos. O vilão depois até salva a vida desses mesmos médicos e captura alguns daqueles mercenários. Ele interroga eles usando os trovões dos céus como ameaça e fica sabendo de todo o complô dos países para matar ele, e também da Sociedade da Justiça, tentando saber a origem dos raios do Mago Shazam. E apesar então de vários desafios, o Adão Negro vai conseguindo coletar vários dos pedaços do amuleto da Isis, até que chega no momento que o Esmaga-Átomo contata o Adão Negro, sobre aquele pedaço lá do corpo da Isis que ele descobriu. Pelo passado que tinha com o Adão Negro, o Esmaga-Átomos se encontra com ele em segredo, para lhe dar o dedo da Isis, embora ele mantenha em segredo uma pedra que estava no dedo dela, e que ele transformou em um anel para si. O herói pede para o Teth desistir de querer lutar contra todos, e que seria melhor de simplesmente desaparecer. Mas o Adão Negro não o ouve e continua na sua busca, até chegar no último pedaço do amuleto que o leva até o Ártico. E ao chegar ali, ele se depara com vários mercenários o esperando. Usando a sua super velocidade, o Adão Negro vai ultrapassando o corpo de vários desses militares. Só que justamente o atirador com aquela bala especial acerta o Adão Negro, que fica chocado que ele está machucado nessa forma. Mas mesmo machucado, o Adão Negro ele consegue escapar. Ele só leva um tiro daquela bala e aí ele mergulha lá no gelo do Ártico e consegue sair dali. E como ele fica depois assim meio confuso na cabeça dele, que ele levou o tiro, ele tá perdendo sangue, ele acaba indo parar na cidade de Falsa, que é o lar lá do Shazam. Um detalhe é que durante toda essa missão do amuleto, o vilão ele fica recitando o nome das ruas, das placas, dos locais, emoções que ele vai sentindo, na esperança de tropeçar no que seria a sua nova palavra mágica, aquela que o Shazam mudou. E eu falei isso agora por quê? Bem, o Teth Adam entra numa loja de milkshakes muito famosa entre as crianças de Fawcett e pede um sabor que é o preferido da molecada. E essa era a nova palavra mágica. Ao dizer esse sabor, o Adão Negro volta para sua forma mágica. E aí ele diz, ai, ai, Billy, sempre um garoto. Mas assim, vamos combinar que um sabor específico de milkshake até é uma palavra secreta, assim, boa, sabe? E tipo, o engraçado é que esse sabor do milkshake, ele é uma grande palavra, assim, que ele vai falando bem grandes. E então o Adão Negro, ele acaba conseguindo seus poderes de volta, que antes ele tava utilizando lá aquela magia do Fausto e pegando os poderes da Isis. Mas bem, agora com seus poderes originais restaurados, o Adão Negro volta para a Torre do Destino e confronta o Fausto. Ele usa sua nova palavra descoberta para restaurar o amuleto e entrega ao feiticeiro. O Fausto usa sua magia para ressuscitar a Isis e aparentemente consegue, mas a ressurreição falha novamente e os ossos da Isis começam a cair no chão sem mais vida. O Adão Negro, claro, já se vira pro Fausto e surta, o culpando pelo feitiço não funcionar. Mas o Fausto culpa o Adão Negro por usar demais o poder da Isis e, para piorar, o Fausto ele parece ser tomado pelo espírito dela e ela grita que o seu amado falhou com ela. Perturbado, o Adão Negro voa para longe, indo parar lá em Gotham. É, no entanto, revelado
que os ossos que o Fausto mostrou ao Adão Negro pertenciam a outra pessoa, e ele encenou aquela possessão. O Fausto depois ressuscita Isis com seu poder, e com ela sob seu controle, o Fausto cria uma porta e sai da torre. Pois é, gente, o Adão Negro é enganado aqui já no final da saga pelo Fausto, e ele fica total perdido por não conseguir então ressuscitar a sua amada Isis. E esse era todo o objetivo dessa saga. Essa saga termina com um jeito bem melancólico até, com Adão Negro indo até uma antiga embaixada de Kahndaq em Gotham, e que há muito tempo ela não estava sendo usada, e que o Adão Negro usava no passado. Lá, ele lamenta pela sua jornada não ter dado certo, e terminamos com ele agachado perante esse quadro dele com a sua amada Isis. E galera, essa então foi a terceira e última saga, né, do vídeo de hoje. E essa última saga, né, era uma grande jornada do Adão Negro tentando trazer, né, a Isis de volta. E a gente vê ele literalmente perdendo tudo, né? Ele não é mais aquele governante de Kahndaq e não consegue mais ninguém da sua família. Pelo menos ele ganhou os seus poderes de volta. E essas foram então essas três grandes sagas que a gente separou aqui do Adão Negro e que são consideradas as melhores do vilão. Mas agora eu quero saber de vocês, né, se vocês já conheciam essas sagas, já tinham lido algumas delas e até alguma recomendação que vocês queiram talvez aqui no canal que a gente fale de outras sagas aí do Adão Negro. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. Mas no nosso canal nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem vários extras bem legais como podcast exclusivo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.